Então, muito boa noite a todos e a todas. Estamos aqui reunidos mais esta terça-feira para a leitura da autobiografia de Bert Hellinger, o meu livro, o que é o livro O Meu Trabalho, Minha Vida. Vamos hoje recomeçar na página 249, desde o início da página, que começa em carta aberta. Carta aberta. A nossa leitora hoje é a Regina, e quem nos vai acompanhar e ajudar na compreensão desta obra será o nosso querido professor René Schubert, a quem agradecemos desde já a companhia, a disponibilidade e também a entrega. Feita esta breve introdução, passo agora a palavra para o René. Muito obrigado, Manuela. Boa noite a todos, todas, sejam bem-vindos. Vamos dar uma continuidade aqui nesse grupo de estudos, a partir da obra de Bert Hellinger. Lembrando que vocês podem colocar suas dúvidas no chat ao lado, ou quando a gente fizer uma pausa na leitura, vocês podem levantar as mãos e a gente tenta, então, tirar as dúvidas, refletir em conjunto aqui. Por favor, Regina, vamos então iniciar a leitura de hoje. Ok. Carta aberta do Dr. Bertold Ushammer a Arist von Schlipp. Prezado Dr. von Schlipp, há pouco tempo li sua carta aberta a Bert Hellinger. Seu texto causou muita discussão entre meus colegas. Certamente o senhor receberá muitas reações diferentes a essa carta. Sinto que não foi fácil para o senhor escrevê-la. Respeito sua decisão de distanciar-se de Bert Hellinger. Também compartilho algumas de suas opiniões sobre pontos críticos do trabalho dele, os perigos dos grandes eventos, o tratamento adequado aos clientes e as armadilhas de declarações absolutas. No entanto, além disso, o senhor cita em sua carta aberta duas declarações que são errôneas ou deturpadas. Com isso, permite que elas continuem a ser citadas e corrobora-as, por assim dizer, para o público. Respondo de maneira igualmente aberta como alguém que pratica a constelação familiar, segundo Bert, pois, com sua carta, senti-me implicitamente aproximado dessas declarações. Aos poucos, parte do público associa a Hellinger ideias fascistas ou antissemitas. Nesse sentido, sua carta põe ainda mais lenha na fogueira. O senhor cita como declarações de Hellinger: 1. O povo judeu só encontrará paz consigo mesmo, com seus vizinhos árabes e com o mundo, quando o último judeu orar pela morte de Hitler. Mit der Seele gehen, 2001, página 50. Editei o livro Mit der Seele gehen com Harald Ornen. A obra contém uma conversa de vários dias com Bert Hellinger. No original, a passagem citada pelo senhor diz o seguinte: há pouco tempo recebi uma carta que trazia anexada um artigo de uma revista de homeopatia intitulada Einblick, Perspectivas. Nele, o autor descreve um workshop com um professor chacídico. Certa noite, o professor disse que o povo judeu só encontrará paz consigo mesmo, com seus vizinhos árabes e com o mundo, quando o último judeu orar pela morte de Hitler. Uma afirmação de peso. Com ela se encerram nossas distinções usuais entre bem e mal. O autor continua a descrever como os participantes, a maioria deles era judia, deixaram a aula em silêncio e abalados. Reencontraram-se na manhã seguinte, ainda profundamente inseguros devido a essa declaração. Um dos participantes, psicanalista de Nova York, cuja família havia sido assassinada pelos nacionalsocialistas, entrou no recinto. A atmosfera do grupo mudou com sua chegada. Seu rosto, marcado pelas lágrimas e pela luta de uma noite em claro, irradiava paz e serenidade. E todos sabiam o que ele confirmou mais tarde, ou seja, que naquela manhã, vencendo a si mesmo, havia proferido a oração pela morte de Adolf Hitler. Algo semelhante também vale para a terapia, especialmente para a constelação familiar.
Somente quando se consegue respeitar todo ser humano em seu destino e em seu envolvimento, além do bem e do mal, esse trabalho é possível. Os bons não estão menos envolvidos do que os maus, e os maus não estão menos envolvidos do que os bons. Nesse nível, são iguais. O senhor acha adequado e legítimo ter abreviado em sua citação acima as exposições de Hellinger? 2. O senhor fala da atual residência de Hellinger, a antiga chancelaria do Reich. No próximo mês, Hellinger se mudará para sua nova casa, em Berchtesgaden, que no momento está sendo reformada. Essa casa, que foi comprada, não é a chancelaria do Reich. Segundo as informações de que disponho, quando ele teve de deixar seu antigo apartamento, cujo contrato de aluguel havia sido rescindido, e ainda não podia mudar-se para a nova residência, o técnico encarregado da obra em sua casa ofereceu-lhe a chancelaria do Reich como domicílio temporário, e ele aceitou essa solução provisória. Na minha opinião, se o senhor repudia essa decisão, isso diz muito mais sobre o tabu alemão Hitler, do qual Hellinger volta e meia se aproxima e se aproximou em todos os aspectos. Além disso, não concordo com sua visão a respeito do tema Hitler. O senhor cita Hellinger em um discurso dirigido a Hitler. Se eu o respeitar, também me respeitarei. Se o odiar, também me odiarei. Posso, então, amá-lo? Será que talvez eu deva amá-lo, já que do contrário não poderia me amar? Gottes Gedanken, página 247. Aqui também tenho a impressão de que o senhor não leu o capítulo inteiro do livro que tinha em mãos. Do contrário, teria visto em que contexto se insere essa tentativa de enxergar o fenômeno Hitler de uma perspectiva humana. Por outro lado, concordo com o senhor. Não é absolutamente possível sentir essa tentativa, que em sua citação contém apenas as palavras de Jesus, ama o próximo como a ti mesmo, como mais ou menos bem-sucedida. O senhor escreve: Hitler continua sendo o símbolo da mais profunda e sombria aberração a que determinada situação histórica chegou, e pode chegar ativamente. É e será sempre um erro relativizar isso, independentemente do tipo de conceito e descrição que se utilize. Talvez eu o tenha entendido mal, mas pelo modo como compreendo sua declaração, o senhor aproxima esse esforço da ação imoral, talvez tenha uma palavra melhor para isso. Não sei qual é a sua posição em relação a Hitler e ao Terceiro Reich, como alemão e como terapeuta. Seria possível concluir a discussão sobre o tema Hitler com a premissa nenhuma relativização de Hitler? Nisso vejo, sobretudo, o desvio da atenção e a desoneração que, para todos os outros alemães, residem nessa relativização. Na minha opinião, Hitler pode muito bem ser usado como símbolo, mas ele também foi um ser humano. Em meu trabalho como terapeuta, parto do princípio de que todo mundo carrega em si, como semente e sombra, essa parte de Hitler, o homem da SS e a guarda do campo de concentração, e obviamente prefere não os ver. O que o senhor designa como relativização permite abordar essa visão. É mais fácil enxergar Hitler como demônio e símbolo do mal do que olhar para dentro de si. É mais fácil descrever Hitler como um sedutor demoníaco do que olhar para aqueles seres humanos como você e eu que gostaram de ser seduzidos. Não é de admirar que Hellinger tenha cutucado o vespeiro alemão ao falar sobre Hitler. O que ele está colhendo no momento são, sobretudo, reflexos cegos e nenhum trabalho com conteúdo. O modo mais fácil de se retirar da discussão é colocar Hellinger no seu devido lugar. É o que se tenta fazer em público, tanto quanto possível, e sua carta contribuiu ainda mais para isso. Voltemos ao texto original de Mit der Seele, na continuação da passagem citada acima. Ornem, francamente, então nós, alemães, também teríamos de orar pela morte de Hitler. O que significa isso? O que é isso? Hellinger, significa aceitá-lo na comunidade como um de nós. É o que isso significa. E com compaixão. Isso não o exime em nada de sua culpa nem de sua responsabilidade. Porém,
Vê-se que alguém carregado com tal culpa tem pela frente um caminho muito longo até encontrar a paz. Muito mais longe do que as vítimas. Muito mais longo do que as vítimas. Contudo, não se pode excluí-lo. Para onde ele iria? Ontem. Portanto, trata-se de uma situação semelhante àquela de um assassino que se encontra na família da vítima. Eles também estão interligados e estão entre nós. Hellinger, isso mesmo. Também não se pode excluí-lo. Ponen, e o que acontece se nos abstivermos? Hellinger, com Hitler isso não dá certo. Temos de aceitá-lo. O senhor ainda escreve a respeito de sua decepção quando um amigo israelense se indignou com o vídeo sobre o trabalho com as vítimas do Holocausto. Isso também me parece inadequado como uma espécie de julgamento conclusivo sobre esse trabalho de Hellinger. Eu era um dos poucos participantes não-judeus em Tel Aviv, quando Hellinger conduziu seu primeiro seminário sobre a constelação na cidade. Havia uma expectativa muito grande com a chegada de um alemão que, ainda por cima, havia lutado como soldado no Terceiro Reich e estaria ali para expor a culpa alemã por meio da constelação de assassinos e vítimas do Holocausto. Achei uma iniciativa extremamente corajosa apresentar Hitler dessa maneira. De resto, Hellinger foi convidado uma segunda vez para ir a Israel. Mais tarde, iniciou-se em Tel Aviv o primeiro grupo de formação em constelação. Na minha opinião, a acusação em sua carta de que Bert Hellinger teria prejudicado a terapia sistêmica e a psicoterapia recai sobre o senhor. Por fim, como o senhor parece gostar de situações latinas, audiatur et altera pars. A outra parte também deve ser ouvida. Um princípio fundamental da jurisprudência em casos de acusação e condenação. Como terapeuta e sistêmico, o senhor certamente conhece a relatividade das respectivas declarações e afirmações. Se deseja trazer a público esse tipo de ruptura, entendo que seria adequado apoiar-se não em qualquer citação encontrada na internet, e sim pesquisar com cuidado ou até ter uma conversa prévia e esclarecedora com a pessoa em questão. Cordialmente, Dr. Bertold Ushammer. Obrigado, Regina. A gente pode fazer uma pequena pausa aqui. Eu acredito que nessa carta, né, Bertold Ulzhammer, ele tem um livro muito bonito de constelações que chama Sem Raízes, não é? Sem raízes e sem asas, falando sobre a questão da constelação familiar, né? Você precisa de raízes e precisa de asas, fazendo uma referência aí ao texto de Goethe, né? Que os pais nos dão duas coisas, raízes e asas. Eu vou pesquisar direitinho o nome do livro dele, depois posto no grupo. Ele acompanha muito tempo o Bert Hellinger, e como vocês podem perceber, num movimento muito importante aí. E nessa carta ele fala desses ataques, né, que Bert estava sofrendo, né, de vários lugares, e que são muito parecidos com os ataques que nós temos visto, né, aqui no Brasil, né, seja nas mídias sociais, principalmente nas mídias sociais, né? Às vezes ataques daqueles assim chamados haters, ou então declarações, né, de Hitler como sendo um nacional socialista. Na verdade, aqui no Brasil se fala que ele é um nazista, né, partidário do movimento nacional socialista e apoiador de estupros de mulheres, um machista e etc. Muitas dessas colocações, como o Bertold coloca, falta um pouco um fundamento, falta um estudo, né? Bert Hellinger, ele é uma pessoa que abria os seus seminários e ele se mostrava aberto a críticas, a debates, né? Ele estava aberto para, sim, colocações acadêmicas. E a gente não pode esquecer, assim como o Bertold fala que ele foi para Tel Aviv e lá apresentou essa temática tão difícil, né, para o público israelense, assim como voltou para lá uma segunda vez,
nós temos diversos livros que Bert Hellinger escreve juntamente com a comunidade psicoterapêutica alemã e junto com a comunidade médica alemã, né? Eu não estou falando que a constelação seja médica ou seja psicoterapêutica. Não, era uma postura, era um olhar, e essas ciências estavam dialogando com essa nova forma de se olhar, com esse método, com essa técnica. Esta é a forma acadêmica de se fazer a coisa, de se questionar, né? E assim como a psicanálise, a constelação familiar, ela trabalha do caso a caso. Nós não conseguimos fazer uma estatística das famílias, né? Não podemos quantificar a constelação familiar, ela não é desta ciência, né? Ela trabalha com a fenomenologia e ela trabalha com a singularidade. Numa família onde você tem um pai, uma mãe e um filho, você tem uma ligação sanguínea, mas você tem 3 personalidades diferentes. Você tem infinitas possibilidades de comportamentos no pai, na mãe e nesse filho, né? Que sim vão estar baseadas em sua ancestralidade, no seu histórico de vida, em sua composição biológica, genética, química, é multifatorial. Mas, em todo caso, a constelação familiar ela trabalha com fenômenos que se mostram dentro de uma família, dentro de um sistema, a partir de um tema trazido por um adulto que se coloca de forma adulta e que quer olhar para isso de forma responsável e consequente. Muitas vezes vemos que frases do Bert Hellinger são colocadas fora do contexto. E isso dá um grande problema, né? A gente sabe disso, né? Isso não só no mundo da ciência, no mundo da política. Você acaba criando gossip, você acaba criando fofocas, você pode até causar perjúrio, né? Porque uma vírgula, um ponto, colocados em lugares errados, mudam todo o contexto daquela sentença. E aqui o Berthold ele demonstra isso. Quer dizer, foi citado como sendo de Hellinger, uma frase que não era de Hellinger, mas que sim, ele estava comentando sobre, né? Ou seja, logicamente que podemos fazer críticas, podemos fazer uma análise mais criteriosa, né, das constelações familiares, das constelações sistêmicas, e para isso é importante a gente entrar em contato com a obra, entrar em contato com esse trabalho, né? Eu lembro num seminário aqui em São Paulo com o professor da Hellinger Schule, o João Avesa, onde um dos estudantes questionou a constelação familiar, né? Falou, não, eu não acredito nisso. E o João Avesa ele falou, que bom, temos um cético aqui. E os céticos são importantes porque eles apontam para os pontos fortes e fracos de uma técnica, de uma metodologia. E ele foi conversando com esse participante, né? E convidou esse participante, assim como muitas vezes nós fizemos, a sentir o campo, fazer um exercício, perceber as suas percepções internas e sair daquela percepção coletiva de pegar uma frase e achar que aquela frase cabe para todos do mesmo jeito. Não cabe, né? Sim, as frases são mágicas naquele momento, para aquele sistema e, às vezes, apenas para aquele cliente, né? Tanto que se nós fizéssemos aqui um exercício, né? Eu não sei mais quantos nós temos aqui, temos 26 pessoas, né? E por mais que a gente fizesse um exercício com começo, meio e fim, todos no mesmo ritmo, no mesmo tempo, ao final teríamos 26 opiniões diferentes sobre o exercício. Sensações, impressões, insights, feedbacks. Então não dá para eu colocar tudo numa tábula rasa e falar, não, é tudo assim. Vamos recortar e colar, né? Então, recorta esse conteúdo do livro, pronto. Você já sabe fazer isso. A gente sabe que não é assim. Não é assim também na ciência, não é assim na psicologia, não é assim na psiquiatria.
nós temos nessas duas referências importantes de sintomatologias. Nós temos remédios que funcionam a partir de sintomatologias. Mas a gente sabe que a gente não consegue enfiar o nosso paciente dentro do livro. A gente usa o livro como uma referência, uma bússola. E a gente, junto com o nosso paciente, o nosso cliente, a gente vai tateando nas verdades dele, na realidade dele, né? Mas também trabalhamos muito com o subjetivo, né? Bert Hellinger trabalha com o subjetivo, singular, fenomenológico. E sim, como vocês estão vendo nesses últimos grupos aqui, eu acho que nos últimos 4, o tema ficou mais delicado, porque ele toca nessa questão do nacionalsocialismo. Ele toca nessa questão do monstro Adolf Hitler, né? Ou então aquele Unmensch, né? Que ele falou no último capítulo, de Hitler ser visto como um não humano, né? Ou seja, um ser que não é humano. E essa palavra Unmensch, né? Que não é monstruoso, mas é não humano, tiraria Hitler da humanidade, como se fosse realmente um ser de outro lugar que veio fazer uma perversidade. Hellinger deixa claro, bom e mal estão a serviço. Paz e guerra estão a serviço. Quando eu falo do bom, eu me refiro ao mal. Quando eu descrevo o mal, às vezes se abrem possibilidades também para o bom. E se eu consigo fazer isso de maneira aberta, né? Como Bert Hellinger nos falava tantas vezes, sem intenção, sem julgamento, sem medo, sem amor, aquilo atua em mim. E talvez eu consiga fazer isso que era tão difícil, reconhecer o que se mostra tal como é. A guerra, a Segunda Guerra Mundial existiu. O nacionalsocialismo existiu. O Holocausto existiu. Adolf Hitler existiu. Bert Hellinger está falando disso. Reconheçamos o homem Adolf Hitler, os homens que participaram do exército de Adolf Hitler, os homens que morreram e que mataram na Segunda Guerra Mundial. E aí você tem de várias nacionalidades, vários credos. A guerra não poupa ninguém. Homens, mulheres, crianças, etnias, religiões. E esse horror que é a guerra, ele aponta para a alma humana. A alma humana tem potenciais de luz, potenciais de sombra. Esconder a sombra não vai fazer ela desaparecer. De Bert Hellinger a frase, aquilo que rejeito me aprisiona, aquilo que reconheço me liberta. Frase muito parecida com uma que também foi falada por Carl Gustav Jung. Ou seja, uma técnica que olha para isso que é tão delicado, que é tão difícil, que é o monstruoso em mim, o sombrio em mim, e que atua. Eu sou um ser coletivo, eu sou um em meio a muitos, e sou muitos em meio a um. Então, a constelação familiar com esse olhar fenomenológico e sistêmico fala, na hora que eu olho para o mal, ou para a pessoa que me fez o mal, e eu falo, eu sou como você é como eu, naquele exercício que a gente viu há 2 grupos atrás, a gente começa a pensar nessa questão da corresponsabilidade, na questão, sim, da aceitação do assentimento, não necessariamente da concordância, né? Eu aceito que houve uma Segunda Guerra Mundial, que houve um Adolf Hitler, isso não quer dizer que eu concordo com isso, ou, muito menos, que eu seja partidário disso.
que é o que muitas vezes os críticos de Bert Hellinger falavam que ele era. Ele era um partidário do nacionalsocialismo, ele era, sei lá, uma tiete de Adolf Hitler. E vocês estão lendo o livro aqui, vocês participam desse grupo de estudos há algum tempo, vocês sabem como isso foi um caroço para Bert Hellinger, no cerne do conflito entre o povo alemão e o povo judeu. Para olhar para esse conflito, para olhar para essa crise, olhar para essa sombra, o mal-estar, o medo, o remorso, a raiva, o ódio, para talvez começar a olhar para possibilidades de reconciliação, possibilidades de reencontro, ou de um primeiro movimento que é agora eu vejo o mal, agora eu vejo o mal que eu fiz, agora eu vejo o mal no qual eu fui concebido. Né? Nós aqui somos filhos, netos, bisnetos pós Segunda Guerra Mundial. Né? Então, talvez nossos pais, avós, bisavós tragam questões de um lado ou de outro, mas foi uma guerra mundial. Assim como essa pandemia hoje, ela é mundial e ela causa com suas crises efeitos completamente diversos em cada um dos que se encontra aqui. Eu acho muito pontual essa leitura nesse momento onde percebemos tantas críticas aqui no Brasil a Bert Hellinger. E vamos lembrar que num esforço aí do nosso querido professor Renato Bertatti, da Simone Arrojo e Manza Fagni, eles se apresentaram junto aí ao Ministério da Saúde, levaram propostas, né, em relação à constelação familiar, com um olhar terapêutico, uma perspectiva terapêutica, e ela foi reconhecida, né, em 2018 como uma terapia complementar alternativa. Né? E antes disso, nós já tínhamos tido outras áreas onde isso estava sendo discutido, refletido dentro da própria psicologia, e aqui eu deixo bem claro, né, a constelação familiar não é psicologia, mas dentro da própria psicologia existe abertura para se falar sobre essa técnica, sobre essa metodologia, sobre este olhar. E a gente não pode esquecer, a gente leu isso nesse livro mesmo, como o Bert Hellinger bebeu de muitas fontes. Eles voltaram, porque eu tô dupla. E você também, Renê. Ok. Ah, fugiram, tá vendo? Falei, eles fugiram. Bem, a gente vai ficar de olho, né? Qualquer coisa a Manuela silencia aí, né? Uhum. Até porque esse barulho que eles fazem não ajuda, né? Não ajuda nem a esclarecer as coisas, nem em, né, chegar numa conciliação. Ao contrário, mantém a bagunça, né? Esse ruído a gente está ouvindo há algum tempo e nós temos muitos profissionais, colegas, que estão levando as constelações familiares, seja aí na pedagogia, no campo organizacional, no direito, nas áreas da saúde, né, para mostrar ela como uma postura, como uma possibilidade terapêutica e muitas vezes validada pelos clientes, pelas pessoas que acompanham este trabalho. Obrigado, Manuela, pela administração rápida aí. Eu vejo que a Regina tem uma questão aqui. Você quer falar, Regina, ou você quer que eu leia ela? Eu posso falar. Por favor.
Quando você falou sobre a peculiaridade de cada caso, de cada situação, me lembra que hoje em dia, na busca de divulgar as constelações, são falados os conceitos, são colocadas as questões de maneira bem pouco, muito absolutas, né? Então, quando alguém faz uma pergunta nas lives, o constelador, o professor, alguém responde como se houvesse uma espécie de regra, né, de protocolo, porque afinal é para responder a pergunta. Aí eu me lembrei do Bert atuando e olhando profundamente para a pessoa que fazia a pergunta. A gente não via o Bert responder uma pergunta pelo conceito, pela teoria, mas sempre olhando para aquela pessoa no seu campo, naquele momento, o que aquela pergunta estava falando sobre a própria pessoa, e, ao mesmo tempo, como aquilo poderia contribuir para todos. E acho que essa é uma coisa que, se a gente não fala, né, meu objetivo aqui, pontuando isso, quem não estava presente não vai conhecer isso, não vai saber que havia isso, né? Essa pausa, essa sintonia, essa percepção do que aquilo significava naquele exato momento, e não com frases absolutas. Eu gostaria de relatar uma experiência bem rápida que eu tive. Há um tempo atrás, há uns anos atrás, uma moça me procurou, uns 20 e poucos anos, e queria abrir uma constelação para relacionamento afetivo. E disse assim, olha, minha irmã, ela tem 2 anos mais ou menos do que eu, ela é filha dos mesmos pais, nós nascemos na mesma família, sempre vivemos na mesma estrutura familiar, na mesma dinâmica, e ela tem o mesmo tema. Nós podemos abrir essa constelação juntas, né? 2 pessoas com a mesma história, né? Com o mesmo tema. E eu disse para ela, claro que não. E foi o que aconteceu. Uma foi num dia, outra foi no outro, e o que estava emaranhado em uma não era o que estava emaranhado em outra. Então, eu sinto um pouco essa coisa das frases prontas, do uso indiscriminado dessas coisas absolutas que não contribuem e, de certa forma, não são exatamente constelação, né? Era essa a minha contribuição. Com certeza, Regina. Eu lembro-me de uma frase do Bert Hellinger, que ela está num contexto maior. Eu vou primeiro falar a frase, depois o contexto. Ele falou, por que é uma pergunta estúpida? Para que abre? Em que contexto estava isso? Ele estava falando das pessoas que são muito, em alemão a gente fala geköpft, muito racionais, muito cabeça. Então, a pessoa que está muito na cabeça, que está muito com uma ideia, isso é interessante. Quando eu estou preso numa ideia, eu não quero abrir mão dessa ideia. Então, muitas vezes eu faço uma pergunta, mas eu não quero a resposta. Eu quero ou uma confirmação daquilo que eu estou perguntando, ou eu não quero nada. E o Bert Hellinger, ele causava quebras, né? Nossa linguagem, ela é em várias instâncias, né? Ela é cabeça, ela é afeto, ela é corpo, ela é sensação. E muitas vezes ele trabalhava com estas linhas. Com algumas pessoas ele falava de uma frase, outras pessoas ele olhava longamente. E se uma pessoa chegasse para ele e falasse, eu quero isso, ele na hora respondia, não. Por quê? Ele era malvado? Para fazer uma quebra, né? Para sair desse infantil, né? Eu quero isso, eu quero aquilo. Calma, senta, respira fundo, se centra. E muitas vezes a pessoa ficava ao lado de Bert Hellinger um longo período nesse centramento. E aí, de repente, ela sorria, como se ela já tivesse chegado na resposta que ela não tinha ainda perguntado. Bert Hellinger pedia para ela sentar. Isso acontecia em muitos seminários. A gente começava um seminário, Bert Hellinger introduzia um tema, a gente começava, nossa, vou perguntar isso, vou perguntar aquilo. No passar do seminário, primeiro, segundo, terceiro dia, no final do dia, quem tem uma dúvida?
aquilo já estava atuando, né? E muitas vezes, para vocês que estão aqui, a gente vai para um seminário desse, a gente tem uma questão, a gente tem algo que a gente quer trabalhar. E às vezes a gente vai trabalhar isso com um colega ao nosso lado, durante um exercício, ou às vezes representando, ou assistindo a uma constelação. Por isso, a atuação da constelação, ela também é multifacetada. Depende se você está aberto para isso ou não. Isso é uma coisa que a Sophie Hellinger dizia muito aqui no Brasil. Ela falava, olha, eu estou constelando aqui, mas se vocês estiverem abertos, todos vocês estarão constelando junto comigo, né? Porque essa que é a questão, não é o constelador que constela, né? O cliente tem um tema e aquele tema ele abre um campo. Por que aquele campo às vezes tem a ver com A, B, C ou D? Por que representantes falam, nossa, eu nem sabia o que era isso e me tocou tanto? O campo ciente. É difícil de explicar ele, é difícil de colocar ele num livro, né? Porque se eu colocar ele no livro, alguém vai me perguntar uma fórmula matemática, né? E quando a gente tem, por exemplo, um Stephen Hawking, que traz uma fórmula matemática dizendo, olha, isso aqui é a prova dos buracos negros, as pessoas falam, mas meu Deus, o que é um buraco negro? Ou seja, né, o nosso pensamento, por mais linear que a gente tente fazer ele ser, ele não consegue. O mundo não é linear. Né? A gente pode responder matematicamente, a gente pode responder logicamente, e nem assim a gente vai abarcar o todo. Né? Basta eu chegar para uma pessoa e perguntar para ela o que é a vida, o que é a morte, o que é amor. Sim, a gente tem respostas, mas escapa. É o real. Aquilo é demais. Mas, logicamente, eu posso simbolizar aquilo. Né? Então, o que a Regina traz é muito importante. O Bert Hellinger não dava respostas lógicas. Por que sua calça é azul? Eu gosto muito de azul. Ele não trabalhava assim. Ele deixava a pessoa chegar, e não só a pessoa aqui. Outras pessoas que estavam junto com aquela pessoa. Por isso que, às vezes, ele falava uma coisa para a pessoa, uma frase, fazia um gesto, e meses depois a pessoa trazia, nossa, isso fez um efeito não em mim, no meu pai, na minha mãe, na minha irmã. Né? Por isso que é tão importante para o facilitador estar esvaziado, estar retirado. Né? Isso é uma prática, né? Assim como uma meditação. Né? Posso dizer para a Regina, você quer meditar? Senta aí, fecha os olhos, inspira e expira. Pode ser que isso ajude a Regina, ou pode ser que a Regina vá fazer cursos, vários cursos de mindfulness, até chegar num determinado professor que vai falar para ela, sente e fecha os olhos. E aí, de repente, agora foi. É uma prática. Isso não quer dizer que a gente dominou a meditação. Né? Assim como não é o fato de eu ter, por exemplo, uma prática clínica de 20 anos, que eu seja o melhor psicólogo do que um que acabou de se formar. Eu tenho experiência, mas é aquela coisa, cada cliente que surge para mim vai tocar em determinados pontos que eu preciso trabalhar em mim e junto com ele. É uma caminhada, um trabalho conjunto. Né? Senão, eu corro o risco de ficar muito aqui, meu cliente muito aqui, e vocês sabem o que isso causa numa relação. Né? Então, existem equilíbrios, existem lugares, esses lugares eles vão se movimentando, se equilibrando. Né? Somos seres de alteridade. Né? Então, por mais que eu e a Regina tenhamos o mesmo teórico, digamos, a gente é hellingeriano, eu pego o Hellinger de uma forma e a Regina de outra. E essa alteridade, essa forma diferente de ver, faz com que eu cresça ouvindo a Regina e a Regina cresça me ouvindo, ou talvez até um terceiro oculto cresça ouvindo isso. Mas não tem uma resposta única, fechada. Renê, posso fazer só mais uma observação?
Quanto a essa questão do tempo e da pessoa que está fazendo a pergunta, sempre me relembra aquela história do índio, que nós já falamos aqui algumas vezes, você citou, o Marcos também, do índio que pega o trem e quando desce na outra estação fica um tempo esperando, e alguém pergunta, o que você está fazendo aí? Eu estou esperando a minha alma chegar. Então, esse tempo da pessoa poder chegar, eu costumo usar a imagem dos dois hemisférios cerebrais, né? Eu brinco que quando a gente está compreendendo alguma coisa, a gente está no hemisfério esquerdo. Quando a gente está na frequência das constelações, é preciso que nós estejamos no hemisfério direito. Então, se Deus tivesse a intenção que a gente usasse só o esquerdo, ele faria essa bolinha no meio, não faria duas. Faria 7 bilhões de hemisférios direitos inúteis. Então, esse tempo, esse chegar, vem por essa entrega nessa outra forma de acesso que vem do hemisfério direito. É a sensação que eu tenho e que eu desejo muito assim, que as pessoas possam entrar, se entregar e perceber que não é realmente conhecimento naquele momento da constelação, né? Como o Bércio dizia, deixa lá fora o que você sabe e venha, porque o que vai acontecer entre o facilitador e a pessoa que está trazendo o tema é algo único, né? Como flash, como algo que surge e rapidamente desaparece. Aquela metáfora que o Renato Bertatti nos disse dos golfinhos, Exatamente. né? A gente no alto de um rochedo, olhando para o mar, pôr do sol, de repente saltam os golfinhos. Cada um vai capturar aquilo de uma forma. Vai ter aquele que não vai perceber, né? Que você vai virar para o lado e falar, Renê, você viu que lindo os golfinhos? Hã? Quê? E não está errado, né? Cada um está ou conectado ou desconectado, sintonizado ou desintonizado, né? Somos seres polares, né? E se a gente quiser complicar um pouco a coisa, né? Como o Carl Gustav Jung fazia, né? Então eu sou um homem e dentro de mim eu tenho uma instância feminina chamada ânima, assim como eu tenho uma instância masculina chamada ânimos. Em parte isso está na mamãe e no papai, então tem mais 4 lá atrás. 2 ânimos, dois ânimas, e tem os dos avós. Gente, é muito masculino e muito feminino, né? Muitas polaridades que me integram. Sem falar os meus relacionamentos, os meus vivenciais biográficos. Então, minha primeira esposa, minha segunda esposa, meu primeiro filho, meu segundo filho, com cada um deles, eu vou estabelecer algo único. Isso vai me fazer crescer, vai fazer o outro crescer. Ah, mas você está sendo bom ou você está sendo ruim? Os dois. E não é uma questão de concordar, é uma questão de assentir, de aceitar, né? Temos esse potencial para o bem e para o mal, para a luz e para a sombra. É um pouco isso que Hellinger fala quando ele aborda essa temática tão delicada de Adolf Hitler, né? O Hitler, ele traz a sombra de muitos de nós. E sim, ele era humano. Se a gente insistir em ver ele como não humano, a gente nunca vai entrar em contato com este Hitler em nós. Ou se vocês não quiserem usar esse nome, este monstro em nós. Essa sombra em nós. Esse perpetrador em nós. Né? Que isso foi uma das coisas que a constelação mostrou. E um dos aspectos tão utilizado pelo direito sistêmico, essa dinâmica vítima e perpetrador, tão presente nas famílias, nas gerações, entre vizinhos, entre colegas, entre parceiros. Eu vi que o João levantou a mão e eu sei que também tem uma pergunta da Josiane. Josiane, posso passar primeiro para o João, que eu vi que ele tinha levantado a mão lá atrás?
João, começa você, por favor, aí depois a gente vai para a Josiane. É mais destacar da página 250, o parágrafo aí do meio. Somente quando se consegue respeitar todo ser humano em seu destino e em seu envolvimento, além do bem e do mal, esse trabalho é possível. Os bons não estão menos envolvidos do que os maus, e os maus não estão menos envolvidos do que os bons. Nesse nível, são iguais. Porque isso para mim, é fundamental. Isso é a grande novidade que eu tenho aprendido com as constelações. Colocar todos nós estamos somos do mesmo tamanho. Ninguém é melhor ou pior. É mais chamar atenção para isso. Só isso só. Perfeito, João. Tem uma frase que eu ouvi de Hellinger, e essa frase até hoje reverbera em mim, né? Porque isso que você acabou de ler nos toca e talvez não seja fácil, né? Certa vez Hellinger falou: a paz serve à guerra, e a guerra serve à paz. Né? Então, eu não estou falando isso para ter uma resposta de vocês, é que aquela coisa, isso atua em mim, e aí eu trago para vocês também, né? Como uma provocação. Né? Ou seja, será que a gente tem uma resposta absoluta para a paz? Uma resposta absoluta para a guerra? Para o masculino, para o feminino, para o bom e para o mal? A gente coloca todas as peças no tabuleiro. E elas têm cores diferentes, elas têm intenções diferentes, elas têm jeitos diferentes, elas têm histórias diferentes. E por mais difícil que seja, isso é uma das coisas que a gente vê nas psicoterapias, de forma geral, todas as pessoas têm razão no que elas estão fazendo. Agora, aqui eu não estou dizendo que elas são maduras. Mas naquele momento elas achavam que tinham razão em fazer o que faziam. Então existe um motivo pelo qual alguém faz o que faz. Logicamente que aqui a gente não está querendo desculpar. Não é isso. Existe ação e reação. Existe uma responsabilidade, existem as consequências. Olhamos para as responsabilidades e as consequências. Prova é o que a Segunda Guerra Mundial até hoje causa em nós. O nosso colega argentino, Nicolas, colocou, né, em todos os nossos países, em cada um de nossos países, nós tivemos os nossos Hitlers. Né? E sim, seja a Argentina, seja o Brasil, nós tivemos aqui ditadores. Nós tivemos pessoas que trouxeram o horror, perpetradores. Esse é um tema difícil e, ao mesmo tempo, familiar. Porque todos nós, em nossa história, já passamos também por isso. Talvez mais distante ou mais perto. E isso torna, às vezes, uma leitura dessas que traz uma pessoa como Adolf Hitler tão indigesta, porque é próxima, é familiar. Obrigado pela sua colocação, Jô. Por favor, Josiane. Então, em algumas leituras minhas, eu li algumas coisas e eu gostaria que você me ajudasse a entender se uma frase que eu vou ler para você do Bert seria uma dessas declarações absolutas que a pessoa menciona na carta, certo? Tá. Ele diz assim, ele está falando, né, de de casamentos anteriores, né? Daí ele fala assim, um parceiro anterior é representado por algum filho. Dessa dinâmica, ainda não vi exceções. Quando eu leio como um português, assim como uma leitura de língua portuguesa, isso está dizendo para mim
que, por exemplo, uma pessoa casa de novo, isso vai acontecer. Eu interpretei certo ou errado? Olha, uma frase que eu leio muito, que o Roberto fala, é: a partir da prática clínica, isso sempre se mostrou novamente. Né? Eu nunca ouvi ele falar em alemão que isso acontece sem exceção. Tá? Então, não sei se aí houve aí uma questão de tradução ou talvez a forma como estava colocado. Mas, assim, o Humberto sempre colocava, em minha prática clínica, isso se mostra sempre novamente. Isso especificamente que você está falando se eu tenho uma relação com você, por exemplo, e assim, digamos que nós éramos adolescentes e era aquela paixão tórrida e eu fiz uma carta e assinei com sangue, você é minha eterna mulher, tal, tal, tal. E você, tipo, você estava lá, você achava legal e num determinado momento você falou, ó, fui. Você foi. Eu fiquei na relação. E, de repente, na minha próxima relação, eu simplesmente colo você naquela outra pessoa. Né? Tanto com medo, eu tenho medo que a pessoa nova me traia, que ela me deixe. Quer dizer, eu vou atualizando um trauma meu. Né? Eu não estou falando que você foi má. Não. Né? É que eu não soube elaborar isso. Ou seja, se eu tiver filhos, uma nova parceira, de alguma forma esse filho ele vai captar esse ranço, essa mágoa, esse remorso, e parece até que veio para me provocar, né? E de repente vai bater de frente comigo, com a minha esposa, né? Vai trazer uma dinâmica que para mim não está resolvida. Não é por acaso que eu estou com essa esposa, né? Nós nos relacionamos por intrincamentos, por emaranhamentos, né? Logicamente que ouvindo assim parece magia, né? O fato é que todos nós carregamos fantasmas. Os fantasmas não resolvidos em relações anteriores, eu trago para o presente. E eu projeto no meu marido, projeto na minha esposa, na minha amante. E se eu não resolvo isso como adulto, com outro adulto, o que a criança faz? Pega para si. Por lealdade, por amor, não é consciente isso. De forma nenhuma, isso não é consciente. A criança, ela se enfia no meio dessa relação. E ela passa a atuar daquela forma. Então, isso acontece se, por exemplo, eu tive filhos não reconhecidos numa outra relação, ou eu causei abortos, e aqui eu estou falando do masculino e do feminino, eu causei abortos de uma outra relação, isso talvez, se isso causou mágoa, se isso causou dor, se isso causou prejuízo, Hellinger sempre usa essa frase, se o meu ato causou prejuízo a outrem, isso segue comigo. Isso pode ser numa relação comercial, isso pode ser numa relação afetiva. E muitas vezes quem vai manifestar isso são os meus filhos. Então, tudo aquilo que se eu falasse, se eu não for homem para resolver, eu vou estar sendo machista. Mas tudo aquilo que eu, como adulto, não tomo em minhas mãos e falo, eu vou resolver, fica. E segue em frente. Para o meu filho, para o meu aluno, para o meu paciente. Por que eu estou falando isso? Porque se eu não tenho filhos, eu vou manifestar isso no meu campo. Isso vai atrair, de repente, um cliente específico, um aluno específico. E eu vou viver num ciclo repetitivo, fantasmagórico, daquela situação não resolvida. Né? O Jung tinha uma frase que dizia, enquanto eu não tornar consciente o meu inconsciente, ele vai se manifestar na minha frente, eu vou chamá-lo de destino. Né? Lógico que é impossível tornar o meu inconsciente consciente. O Jung ele estava falando aí do meu esforço de presença, né? De saber diferenciar o que é do outro e o que é meu. Né? Então, se, por exemplo, no meu relacionamento, a pessoa vira para mim e fala,
vou sair com as minhas amigas. E imediatamente eu falo, olha lá, hein? Isso tem a ver com a minha parceira ou isso tem a ver comigo, com a minha insegurança? Né? Então, é aquela coisa, isso sempre está presente. Né? Novamente, na maioria dos casos observados, isso se mostra. Agora, não que seja sem exceção, sempre tem exceções. Tá? Isso foi uma das coisas que eu aprendi. Acredito que tenha sido a tradução realmente, porque dessa forma fica realmente, seria uma declaração absoluta, certo? Sim, se fosse, né? Se fosse. Muito obrigada. Eu tive uma vez uma professora de genética do Mackenzie, e eu nunca esqueci dessa aula, porque ela era uma geneticista. Ela mostrava as coisas lá, ciência, X, tá. E ela falava, como geneticista eu aprendi que nada é certo. Ou seja, você nunca pode afirmar 100%, porque sempre existem as mutações. Né? E ela falava exatamente disso, tipo, você tem certeza que o X é assim, de repente ele sofre uma mutação por causa do, sei lá, do celular, da Coca-Cola, de um acidente. Mudou do dia para o outro. Ah, mas não é possível. Como não é possível? Você tá aí, mudou. O que eu faço? Esse é o ponto. O que eu faço a partir de agora? Virginia Satir deixava claro, problemas você vai ter. A questão é como você lida com os problemas. Essa é a grande questão. Todos nós vamos ter aqui. Como você vai lidar com ele? A sua pergunta, de certa forma, Josiane, entra naquilo que a Regina nos compartilhou, né? De como o Hellinger tomava muito cuidado para não fechar. Eu sei que, didaticamente, algumas coisas foram colocadas, como, por exemplo, as ordens do amor, como se elas fossem fechadas, né? Mas elas não são, elas são verificadas em cada caso. Então, sim, pertencimento, hierarquia, equilíbrio entre dar e tomar, todos nós temos aqui. Mas a forma como isso se mostra em cada um de nós aqui é diferente. Era isso que o Bert Hellinger falava. Sim, existem as ordens do amor, mas eu preciso verificar como ela está no seu sistema. Né? E por mais que você venha para mim e fale, eu quero constelar o meu pertencimento ao meu sistema porque eu sou uma ovelha negra, você já traz todo o diagnóstico com você. De repente, a constelação vai mostrar uma questão de equilíbrio entre dar e tomar. Troca. Você nunca tomou de seus pais aquilo que eles tinham para te dar. E se tornou uma marginal do sistema. Às vezes, por uma escolha. Inconsciente, sim. Né? Mas é aquela coisa, a gente lança luz para dinâmicas. A gente não lança cura, a gente lança luz. Essa luz pode possibilitar movimentos que curam, mas aí depende do nosso cliente ou do sistema do nosso cliente. Obrigado, Josiane. Obrigado, João. Obrigado, Regina, pela sua leitura. Eu vou passar a palavra para a Manuela. Né? Logicamente, se alguém ainda tiver uma pergunta, pode levantar a mão. Mas eu estou passando aí a palavra para a Manuela. A Regina Pérez escreveu aqui no chat, para além da responsabilidade humana pelo mal causado, vimos nos capítulos anteriores que esse mal está a serviço de uma força maior que não podemos compreender, mas sim reconhecer que ela atua. Acho que é uma boa forma de fechar esse de hoje. Obrigado, Regina, pela sua colocação. Deixo a palavra aí com a Manuela para encerrar e agradeço a todos vocês pela participação e pela paciência, né? Nesse grupo, como sempre, especial e único que aconteceu aqui hoje. Muito obrigada, Renê. Muito obrigada por essa noite fantástica. Obrigada a todos vocês também. Desejo-vos uma excelente semana e até à próxima terça-feira. Muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigada. Gratidão.
Boa noite. Boa noite. Boa noite.